Aleluia. Amados, quando você recebe uma palavra de Deus no seu espírito, como Abraão recebeu em Gênesis 12, o Senhor disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão tinha 75 anos de idade e ele saiu sem saber para onde ia. O fato é que a palavra de Deus, falada no nosso espírito, cria fé no nosso espírito. O que é fé? É mais do que um sentimento, é mais do que uma emoção, é mais do que um momento onde você fica arrepiado e se enche de esperança que aquilo vai acontecer. Não. Fé é a própria realidade da palavra em substância manifesta no seu espírito. Levanta sua mão e repete isso comigo. Fé é a própria realidade da palavra em substância funcionando no meu espírito. Após esse evento, Deus falou, a fé se manifestou, e você espiritualmente está tocando numa realidade. Quem entende o que eu estou falando? Depois que Deus te dá uma palavra, o seu espírito toca numa realidade. E ainda que tudo seja contrário, e ainda que você, quando persevera naquilo, passa por guerras épicas, mas você sabe, porque sabe o que foi implantado no seu espírito. Tiago disse: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Deus, quando Ele fala, Ele faz um implante em você. Ele retira algo dele mesmo e faz aquilo viver em você. A questão é que muitos querem aprender sobre as práticas espirituais. Isso é importantíssimo. Muitos querem entender sobre a graça. E graças a Deus, porque a mensagem da graça tem sido restaurada. Muitos não querem mais um sistema religioso governado pelo homem, debaixo de um cabresto, de um chefismo. Eles querem experimentar o que é a igreja orgânica, a igreja que é ligada uns nos outros espiritualmente, igreja onde a autoridade não é imposta, ela é reconhecida. Vou repetir isso. Igreja orgânica, a autoridade não é imposta, a autoridade é reconhecida. E não é reconhecida porque a pessoa tem um título, fez um seminário, já pastoreia há 30 anos. Não, é reconhecida porque você olha para ela e você toca na vida da palavra que ela crê. O que te dá autoridade é sujeitar-se à palavra recebida. O que te dá autoridade é a sua submissão à palavra. A autoridade jamais é inerente de mim. A autoridade vem sobre mim quando me sujeito por fé à palavra que Deus me deu. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: quando você encontrar alguém que está nas profundezas do Espírito, sacode o seu irmão e fala: siga essa pessoa. Recebe o espírito dessa pessoa. Se sujeite ao manto dessa pessoa. Porque ela não vai dominar sobre você, não vai controlar você, ela vai servir você. Jesus disse em Marcos: no mundo os homens exercem autoridade uns sobre os outros, mas entre vós não é assim.
Ah, pastor, mas está escrito em Hebreus, obedecer vossos guias. Está escrito para o povo. Estou pregando para você, líder. Para a igreja é obedecer os seus líderes. Para os líderes é sirva o rebanho. Com o dom que Deus te deu, com a vida da própria palavra que você está vivendo. Quantos estão vivendo uma palavra de Deus aqui? Então levanta a sua mão e diga: a palavra a qual eu me submeti é a palavra que me unge, que me torna filho dela, e é essa palavra debaixo da qual eu estou, que me dá unção, que me dá autoridade, que me dá ministério e que abre espaço no mundo espiritual para mim. Satanás não respeita títulos. Satanás não respeita diplomas. Satanás não respeita glamour evangélico, nem fama de ninguém. Satanás respeita alguém que tomou a palavra de Deus, não a palavra escrita, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca. É essa palavra. Não é a palavra que eu te dei, é a palavra que Deus te deu. Então por que muitos não entendem oração em línguas? Porque não vivem pela fé. Porque muitos não praticam a confissão da palavra, o jejum, o louvor, a adoração, não como rituais litúrgicos de um culto, mas como uma prática espiritual para conquistar a sua alma e alinhá-la com o Espírito. Por que muitos não fazem isso? Porque fé para essas pessoas é um conceito distante, é um conceito evangélico. Fé para eles é um sentimento, fé é uma coisa nebulosa. Me lembro quando eu passei uma guerra muito grande, e por causa dessa guerra eu entrei nessa visão, 1996. Não, essa aqui está boa. Obrigado. Se fosse com gás até... Por que certas pessoas têm dificuldade? Ah, eu tenho dificuldade com oração em línguas. Porque você não vive fé, meu irmão. A sua dificuldade está na sua falta de necessidade. O seu desconforto com as práticas espirituais é porque você não precisa delas. Você não está numa guerra. Entre você e o diabo há quase um acordo. Fica daí que eu fico daqui. Para que orar em línguas? Para que meditar na palavra? Se eu já fiz uma opção natural em todas as áreas da minha vida. Se eu ainda estou na força do braço. Se eu ainda sei fazer. Se eu ainda penso que posso, penso que sou. Paulo disse: quem pensa que sabe, não aprendeu. Sabe, irmãos, é tão gostoso subir para o púlpito sem um esboço. Nem sei se eu vou abrir a Bíblia. É tão bom subir para o púlpito e abrir o seu espírito e deixar o espírito fluir.
Não, pastor, isso é impossível. Se alguém me chamar para pregar, eu vou passar a tarde estudando e colocando os tópicos, porque eu vou na hermenêutica, eu vou na homilética, eu vou... Pastor, se alguém me chama para pregar, eu tenho que me preparar. Não, meu irmão, você não tem que se preparar, é a palavra que prepara você. Levanta sua mão e grita bem forte comigo. Eu me tornarei um grande pregador, vivendo as guerras da fé. Eu serei uma fonte quando eu decidir que o campo de guerra, batalhando por minha fé, faz assim com a mão, para trazer à existência o invisível. Se eu entrar nesse lugar, eu vou abrir a minha boca e o rio vai jorrar. Você que é empresário, talvez você seja um excelente empresário, um bom administrador, um bom formador de equipe, tem um produto maravilhoso. E aí você vai trabalhar, mas decide: eu não sei nada, Senhor. Eu sabia ontem. Eu não sei, Senhor. Eu vou me aquietar no Espírito e a minha fonte não será mais a energia da minha alma. A minha fonte será o poder de Deus. Porque não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Na verdade, irmãos, quanto mais você faz, mais você se distancia da unção. Quanto mais você faz, mais longe você está da verdade, da realidade espiritual. E você vai orando em línguas, o Espírito Santo vai demolindo você. Você vai orando em outras línguas, o Espírito Santo vai desconstruindo você. Desconstruindo você como marido, desconstruindo você como esposa, como empresário, como pastor. Você era um pastor que sabia pegar uma igreja e bombar aquela igreja. Você fazia suas campanhas, você tinha todos os seus métodos, chamava grandes pregadores, grandes cantores, pagava altos cachês e a igreja lotava. Aí você agora começa a orar em línguas e a igreja começa a esvaziar. Calma, está tudo certo. Tudo que o Pai não plantou será arrancado. Será arrancado. Eu sempre digo isso, quando você decide soltar-se da margem. Ezequiel 47, água pelos artelhos, águas pelos joelhos, água pelos lombos. À medida que você vai entrando, chega uma hora, meu irmão, que não dá mais para segurar na margem. Chega uma hora que você vai ter que optar em soltar e deixar o curso do rio ditar as coisas. Chega uma hora que você vai ter que soltar da margem e permitir que o curso do rio determine as coisas. Você é apenas o capitão do seu navio, seguindo um curso pré-estabelecido. Você cuida do seu sacerdócio, você cuida da sua fé, você resgata a sua alma, edifica o seu espírito, mortifica a sua carne, se torna lúcido na mente, saudável na mente, alerta em Deus, mas o curso continua sendo do Espírito. Deixa eu falar uma coisa para vocês, porque vocês estão aqui por causa de vida no Espírito. Você nunca estará no momento da sua vida
em que você não precise exercer sua fé. Não, eu quero que vocês repitam. Vamos lá, eu falo e você repete. Diga: eu nunca estarei num momento em minha vida, se eu sou de Deus, em que eu não precise fortalecer meus músculos espirituais e voar mais alto. Você vai sair desse congresso debaixo de uma nova unção. Você vai sair desse congresso debaixo de um novo entendimento. Você vai sair desse congresso ungido e robustecido. Sabe, eu creio que você vai amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar. Como que dizendo: Senhor, não tem mais volta. Eu cruzei a linha sem volta. Eu cruzei a linha sem volta. Eu cruzei a linha sem volta. Eu não estou mais testando. Eu não estou mais buscando um pai. Eu não estou mais buscando uma doutrina. Eu não estou mais buscando um modelo. Eu encontrei. Tem pessoas que fazem uma crítica construtiva a mim. Eles falam assim: Pastor Heber, você está pregando, tem um monte de gente que não entende nada. Eles não entendem o que você está falando. Desça do barco. Comece a andar sobre as águas. Que nós vamos ter comunhão no Espírito. Pule desse lugar. Pule ao nada. Apenas firmado numa palavra. E aí a mensagem da vida no Espírito fará todo sentido para você. Aí você vai valorizar a oração em línguas. Você não vai criticar quando alguém te diz: compra um relógio de cronômetro. Quem aqui está com seu relógio de cronômetro? Quem está com o relógio de cronômetro, dá um glória a Deus. Quem não está, diga: eu vou comprar amanhã. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto: se você não vive pela fé, se você não exercita fé, o seu espírito está dormindo. Por isso Paulo disse: levanta, ó tu que, e Cristo te iluminará dentre os mortos. Ele não diz que você está morto. Ele diz que você está dormindo. Mas geralmente quem está dormindo fica perto de gente morta. Geralmente quem dorme espiritualmente, ele se atrai a pessoas mortas. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus, para te dizer que esse tempo na sua vida acabou. Há uma unção de despertamento nesse lugar. E o Senhor te diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te, Cristo te iluminará. Pega essa palavra que Deus te deu, comece a exercê-la, comece a praticá-la, comece a experimentá-la. Aí vem um ano. E quem encontrou com você um ano atrás te acha agora, você está na mesma palavra. Aí passa-se mais 2 anos.
E outra pessoa que te conheceu no início te encontra e te pega na mesma pegada. Aí passam-se 10 anos. E essa pessoa está firme debaixo da mesma palavra, acrescentado a tantas outras que Deus deu na jornada. Essa é a geração que está aqui essa noite. Vou repetir. Essa é a geração que está aqui essa noite. Levanta as suas duas mãos e diga: uma geração que crê. Tem o Espírito vivo. Mais forte, igreja. Uma geração que crê. Tem o Espírito ativo. Tem o sobrenatural ativo. Tem as coisas do Espírito ativas. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ninguém pode arbitrar sobre a vida de quem anda no Espírito. Eu não ouvi o que Deus falou com você. Eu não ouvi o que Deus falou com você. Porque Ele não falou comigo, Ele falou com você. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Amados, o nosso papel como pastores, apóstolos, mestres, é importantíssimo. Para derramar vida em vocês, guiar vocês, proteger vocês. Mas nenhum apóstolo, nem pastor, substitui a voz do Espírito Santo na sua vida. Você não pode sair daqui sem entender essa palavra. Olha para mim. Você tem que estar em um lugar, mas porém norteado. Onde você está? Eu estou na Europa. Eu estou norteado. Onde você está? Eu estou na África. Estou norteado. Eu tenho uma palavra. E essa palavra é a semente da geração que irá nascer do meu espírito. Essa palavra é multiplicadora. Repita isso. Mais forte. Diga comigo: o que Deus fala comigo e eu me firmo, e eu não abro mão, e eu não recuo, eu fico ali plantado, eu fico ali firme. Essa palavra se torna multiplicação em muitas vidas. Eu declaro que você é um multiplicador espiritual. Eu declaro que você não vai multiplicar a religião, você vai multiplicar a vida de Deus. A vida de Deus. A vida de Deus. Pastor, então eu não vou ter mais métodos, eu não vou ter organização, tudo é religião. Não, querido. Você pode ser uma pessoa extremamente organizada. O céu é organizado. Você pode ter métodos, sim, desde que esses métodos tenham nascido na sua comunhão com o Espírito Santo. Não tem problema ter métodos. O problema é quando a coisa vem da alma. E tudo que vem da alma gera Ismael. Tudo que vem do Espírito gera Isaac. Então, muitas vezes você bagunça o coreto porque Deus começou a falar e ao mesmo tempo a sua alma começou a falar e você não soube separar a alma de espírito e construiu duas casas juntas no mesmo lugar.
Aí o Senhor te diz: uma casa dividida, ou seja, construída pela alma e pelo espírito, elas não vão subsistir. Por isso Judas diz: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Espírito Santo, através dessa linguagem sobrenatural, ele demole aquele que foi construído pela alma. E ele fortalece, fomenta, estrutura, honra, respalda aquilo que foi construído pelo Espírito. Diga para o irmão que está ao seu lado, põe a mão no ombro dele, diga bem forte para ele: ei, guerreiro, o ponto não é fazer ou não fazer. O ponto não é ter um método ou não ter um método. Olha nos olhos dele e diga assim: o ponto é, isso se originou em quem? Quem? Quem te mandou fazer isso? Não, é porque eu tive uma ideia. Deus não precisa das suas ideias. Um pastor que não faz nada, ele já está ajudando muito o Espírito Santo. Um pastor que não faz nada, ele já ajuda o Espírito Santo. Pelo menos ele atrapalha menos. É interessante, né? O Salmo 23 é um mapa da vida cristã. O Salmo 23 é a escola da vida do Espírito. Aí você vem num congresso como esse, decidido: ninguém me segura. Vou orar 4 horas por dia em línguas. Saiam da minha frente, porque ninguém me para mais. Aí você compra um reloginho de cronômetro, começa a marcar, aleluia. Passam-se 3 meses, sua boca está seca, sua língua está doendo, parece que o céu fechou e Deus foi embora. Eu não vou entrar nesse quesito. Ouçam a palavra que eu ministrei na quarta-feira pelo YouTube. Mas diz assim no Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me... Aí ele diz assim: primeira lição da escola do Espírito: deitar-me faz em verdes pastos. Depois de um tempo orando nos congressos, agora eu vou abrir uma igreja. Primeira igreja não se abre, igreja nasce. Não se abre igreja. Não adianta você alugar um salão, colocar as cadeiras, o som, papapá. Agora nós somos uma igreja. Ai. Aí você fica ali, aprendendo sobre o descanso. Deitar-me faz em verdes pastos.
Uma ansiedade das finanças vem, o Senhor te diz, descansa. Vem uma ansiedade familiar, você, deitado. Vem uma prova lá no trabalho, prova espiritual, né? Acontece algo lá terrível e tudo volta-se contra você e você quer resolver e o Senhor deitado. Tem pessoas que ficam na primeira lição a vida toda, nunca progridem no Espírito. Você não tem como viver com Deus se você não descansar. A jornada da fé começa do descanso. Nós que cremos, entramos no descanso. Aí beleza, você aprende a dormir, descansar. Vamos passar para a segunda lição. É isso aí, Espírito Santo, já fui aprovado na primeira. Vamos lá. Agora eu vou para quebrar nas nações. Aleluia. Aí o Espírito Santo fala assim: guia-me mansamente às águas de descanso. Pastor, mas é muito descanso. A questão é que o que te aguarda lá na frente, veredas da justiça, vale da sombra da morte. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que está para frente exigirá que você saiba viver no descanso. O que está lá na frente exigirá que você tenha paz. Não pode ir para a guerra sem calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então fala para 3 pessoas perto de você: descansa. Ele não perdeu o controle. Ele está sentado no alto e sublime trono. Seu nome é Eu Sou. E Ele é soberano. Aleluia! O que é fé? É a luz que Deus te dá. O que é soberania? É a fé de que Deus tem. Diga forte comigo: fé é uma pequena lanterna que eu tenho, iluminando os meus passos. Soberania é Deus de fora do problema, vendo o começo, o meio e o fim. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele é soberano. Jacó desesperado porque um filho ficou preso. Agora o governador do Egito pediu que Benjamim fosse, porque se não fosse ele ia matar e papapá. Jacó desesperado com fome. E ele vira para os seus filhos e diz: vai, porque se eu ficar sem filhos eu ficarei. E não sabia que o governador chamava-se José. Enquanto ele estava aflito, estava tudo pronto. Enquanto ele estava aflito, estava tudo pronto.
Sua aflição nunca suplantará a soberania de Deus. E o diabo nunca chegará na frente do Espírito Santo. Nunca, nunca. Faz assim com a mão, ó. Assim, ó. Soberania. A fé de Deus. Fé. A minha fé. Miqueias creu. Ele nascerá em Belém. E quando o anjo apareceu para Maria, o anjo não disse nada para Maria, onde ele nasceria. O anjo só disse, olha, o ente que há de ser gerado em ti será chamado Filho de Deus. Ele será grande, bibibi, babapá. Maria, cumpra-se em mim a sua palavra. E ela se engravidou e creu. Lanterninha de Maria. Mas se Jesus nascesse em Nazaré, ele não seria o Messias. A profecia é que ele nasceria em Belém. Então, querido, no que depender de você, viva pela fé. Porque no que depender de Deus, Ele é soberano. Um anjo foi lá na casa de César, falou na cabeça dele, ele decidiu, vou fazer um censo. E convocou todo o império a um censo. Maria, para ganhar bebê, barriga grande, ninguém nunca faria isso. Mas eles tinham que cumprir, tinham que obedecer. Ela estava enorme a barriga, para ganhar o bebê. Mas ela vai com José para Belém. Porque a profecia tinha que se cumprir. Então, no que depender de você, fica firme. Porque no que depender de Deus, Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Ele é fiel. Ele é Deus que termina o que Ele começa. Apesar de nós. Então, dá um sorriso pro seu irmão e fala assim, ei, meu irmão. Fé é o que o seu espírito enxerga. Soberania é o que Deus enxerga. O Senhor te diz, aguenta o tranco, segura essa espada com firmeza, pega esse escudo aí, segura esse negócio, eu te dei uma palavra, você não é menino mais, você não é bebê mais, eu tirei a chupeta e a mamadeira da sua boca, e te revesti com a minha armadura, te revesti com o meu filho, eu te ungi, e você não será envergonhado nessa guerra. Aleluia! Levanta suas mãos, comece a orar em línguas. Assentado. Há uma unção de firmeza sendo transferida para esse lugar. Há uma unção de firmeza. A unção da rocha. Fecha seus olhos. Deixa o Espírito Santo orar através de você. Nessa área que você é fraco, o Espírito Santo é especialista.
Espírito Santo não é um prêmio para os perfeitos, ele ajuda para os fracos. Espírito Santo é para quem precisa. Erga a tua mão, erga a sua voz. Se você não é batizado do Espírito Santo, Deus vai te batizar agora. Aí vem, toca a Deus, toca a Deus, toca a Deus. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você tem a unção que o seu lugar no Espírito corresponde. Você tem a autoridade que o seu lugar no Espírito corresponde. Você frutifica de um lugar no Espírito que você entrou. Você nem sabia o que é isso e começou a exercer sua fé. E de repente o reino do céu se abriu. O reino de Deus se revelou. E você descobriu outra dimensão. Toca a Deus, toca. Toca, Espírito Santo. Sua patente nessa noite. Deus está mudando o nível da sua autoridade. Você vai discernir numa nova unção. Você vai enxergar como você nunca enxergou. Aí vem. Agora. Toca Deus, toca papai, toca Deus. Minha vida entreguei. Os meus planos aos teus pés eu lancei. Não posso viver sem sentir a tua presença. E queime meu coração ao ouvir
tua voz. O meu coração está ligado ao teu, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu coração está ligado ao teu, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu coração está ligado ao teu, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Te encontrei, minha vida entreguei. Os meus planos aos teus pés eu lancei. Não posso viver sem sentir. Não posso viver sem sentir a tua presença. Queima em meu coração ao ouvir a tua voz. Queime meu coração ao ouvir a tua voz. O meu coração está ligado ao teu, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu coração, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu coração Cristo vive em mim.
Aleluia. Aleluia. Levanta a tua mão, diga assim comigo, bem forte. Eu não sou filho de um sistema. Eu sou filho de uma palavra. Filho da promessa. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.